Olá, YouTube espectadores, amigos do Quinto Elemento. O assunto de hoje é daqueles que a gente precisa pensar bastante para não parecer um moralista. Aquela velhinha da janela ou um esquerdista radical. Mas também não dá mais para a gente fingir que não está acontecendo nada, né? Estamos cercados por uma cultura que transformou o corpo em produto, o sexo em conteúdo e o desejo em distração. O que antes era vivido como algo íntimo, complexo e até misterioso, virou espetáculo diário e muitas vezes banal. A televisão nos anos 80 e 90 já dava sinais do que viria, programas populares que objetificavam corpos em pleno domingo à tarde. Concursos de sensualidade disfarçados de diversão. Hoje, com a internet, redes sociais e plataformas como o OnlyFans, esse processo se intensificou. Muitas jovens acreditam estar no controle de sua sexualidade ao monetizá-la. Mas será que isso é liberdade ou apenas uma nova forma de servidão disfarçada de escolha? Também não podemos ignorar o papel de certas ideologias, que ao mesmo tempo que dizem que defendem a dignidade feminina, incentivam um comportamento que expõe as mesmas mulheres a novos tipos de exploração e solidão. Tudo é sobre liberdade, desde que ela siga o script da exibição. E o que estamos perdendo ao tornar tudo visível demais? Para comentar o assunto, nós trouxemos um migtal, um moralista, um carioca, um ex-ator de porno chanchada e um sábio. Espero que vocês descubram quem é quem nos próximos minutos. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes tá mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, a nossa indisciplina. Carioca. Carioca tá fácil. Pela primeira vez, o Quinto Elemento está de parabéns, porque trouxe, de fato, para discutir um assunto, um especialista. Porque se tem algo que Carioca é especialista, é pornografia. Então, Bom, eu acho que aqui 4 de nós pode dizer que alguma vez na vida foi especialista, né? Eu Alguma abandonei vez? essa coisa. Algumas vezes, né? Alguma época. Eu quis dizer, colocaria no Tem o nosso nosso puritano Não, na não, vez. então, que não sei se... no nosso Eu não caso tenho foi... problema em parecer moralista, não. Pode... A gente perceu. Eu não tenho, não. No nosso caso, foram algumas vezes. No Lucas, tá até hoje. Geralmente são É os o potes objeto de pesquisa. mais exíguos que se escondem as maiores Tá absurdidades. no OnlyFans. O Lucas tem OnlyFans. Eu não tenho. tem? Lucas tem um OnlyFans que ele fica rezando texto. Essa barba aí deve causar Eu furor. vendo ASMR de unboxing de livro católico. Eu vou começar o programa de hoje recomendando um texto, diferente de outras vezes, chamado Casa Meseta, uma história do nosso querido amigo Alexandre Soares Silva, que é uma história muito interessante sobre pornografia nos anos 60 na França. Isso. Então fica a recomendação para vocês vocês vão gostar. É uma história Além muito de ser interessante. divertido... Não, é muito engraçado justamente porque ele inverte a ideia da pornografia. Então são senhorinhas cozinhando, todas bem vestidas. Né? E essa é a pegada da produtora de filme pornô. Olha, é um negócio muito doido. É um Casa fetiche. do- Só para não perder. Não é muito diferente do fetiche de uma certa bolha aí católica que Não é não, que não é não. fica lá, gola até aqui, não pode se maquiar. Bom, enfim, deixa. Não pode, Vai lá. é a cor do esmalte. Não pode usar bermuda, aquela coisinha O meio... macartismo 2.0. Mas Como aqui a gente não fica dando indiretinha, como outros aí? um abraço para Pietra Bertolazzi. É isso aí a palavra. Um abraço. Vá mais na ordem Como terceira uns do e outros. Carmo. A gente não é de dar indiretinha, como uns e outros. Mas assim, vamos combinar que esse pornô é mais saudável, né? Esse pornô não, sim. católico é mais Não, saudável. muito mais, não, para. Não, mas tem uma coisa que assim... Primeiro, todo mundo já tá cansado de ficar repetindo aquela história de antigamente tinha que não sei o que, e hoje em dia já até é fácil o pornô, acho que a gente não precisa repetir isso. Mas tem uma coisa que pouco se fala que desde que a humanidade é a humanidade, o pessoal adora falar que no medievo a igreja era repressiva. Não, e aí humanidade. as pessoas não tinham... Você pega aquelas cartas antigas que o pessoal achou, do pessoal falando por carta. Decameron. Exato. Não, Bocage, vou mais tem longe. vários. Naquela caverna francesa que acharam os primeiros desenhos lá, tem um monte de desculpa o nome, tem um monte de sacanagem ali. Mulher pelada,
bicho na parada. Enfim. Não, mas então, desde as cavernas tem O exemplo, que separa, se a gente for entrar nesse contexto, por exemplo, seria a ideia do Eros, que é o Eros grego, que é essa ideia de que você tem o corpo separado. Você tem, que move para o outro, né? O Eros, no sentido clássico, é um movimento para fora. Isso. Você sai de você e busca o outro, né? Mas o outro, ele precisa existir. Né? Então, durante todo o medievo, mesmo as cartas mais baixaria que tinha daquela época, todo o sexo, o corpo, ele era envolto numa espécie de ritual, era tudo meio simbólico, ritualístico. Hoje, a gente atravessou o corpo, né? Virou transparente. É um você objeto, mostra tudo, você vê Mataram tudo. o Eros. O Eros some, por isso que a sociedade moderna é depressiva, porque o desejo matou o desejo. O desejo é necessariamente um impulso que você vai em direção ao real, outro. né? Algo real. Agora você não, você tira esse desejo, vira tudo uma questão projetiva sua pro outro. Ou seja, aí as pessoas ficam porque é o mundo de hoje, é só olhar pro mundo de hoje. O egoísmo. Não, mas e aí atualmente existe uma espécie de democratização da pornografia que não é só do acesso, é a da produção. Isso. Então, e antigamente, teve esse pico das esquisitices, né? Que os caras, tá cheio de pesquisa aí, de que a pornografia faz tanto mal quanto a cocaína, no impacto que tem no cérebro. Tem é meio que uma falácia, mas meio que não é, sabe? Faz, mas não é fisiologicamente Em outra área. destrutivo dessa forma. Mas o negócio... Mas faz mal pra Isso é cacete. claro que faz. Mas uma coisa que aconteceu aqui, teve esse movimento das pessoas irem atrás de coisas cada vez mais loucas, irem se desensibilizando. Isso sim. O que gera, primeiro, uma desensibilização para as coisas normais. Então tá cheio de caso de nego aí que fica broxa, não tem outra palavra. Fica impotente, o cara não vê graça mais na mulher dele, não vê graça em nada. Porque tá indo atrás de um monte de coisa cada vez pior. Sim. E eventualmente alguma coisa aconteceu, e aquela coisa das mulheres com proporções cada vez mais exageradas, a atriz que bota não sei quanto de Paniquete, silicone. né? Exato. Paniquete. E aí, de repente, aconteceu uma quebra nisso aí, que os caras começaram a procurar outra coisa. Se você pega essas meninas do OnlyFans, pega a Beisola lá, que é a Martina, que ficou famosa, ela viralizou, porque ela fazia uns vídeos... Eu vi. Bonitinho, viu? Ela fazia mas era normal, esse é o negócio. Ela fazia uns vídeos assim, ela era mais feia antigamente. Ela fazia uns vídeos, tanto é que zoavam a aparência dela. Ela fazia uns Beisola, por causa do Beisola. Exato, ela parecia o Beisola com o cabelo que ela tinha. Que terror. O Beisola da grande família. Eu pensava que fosse por outro motivo. Né? Eu também. Carioca, né? Eu também. Carioca já tá pensando bobagem. Eu fiquei até curioso, né? Beisola. Eu também imaginei outra coisa. Como eu não sei quem foi exatamente o que eu pensei. Pensei eu, né? À toa que a menina tá rica, né? Tá rica mesmo, isso aqui é pior. Tá. Ela viralizou fazendo o seguinte, ela fazia um TikTok, esse TikTok que o nego vai entrevistar os outros na rua, e chegava lá e perguntava pro cara, você quer me ver pelada? O nego tomava um susto, assim, falei, que porra é essa? Ela dava, tipo, ou era, tipo, R$1 um presente misterioso, aí o presente era o OnlyFans dela. Então ela ia fazendo essas coisas, as pessoas começaram a ficar meio, acharam aquilo muito engraçado, os seguidores dela foram aumentando, eventualmente a curiosidade bate, e o sujeito paga dinheiro pra ver a menina. Mas, no geral, o que me parece é que nesses casos do OnlyFans, do Privacy, etc., isso é uma coisa que muitas dessas meninas falam, é que o sujeito não tá lá só pela exposição. Ele tá ali porque aquilo parece uma coisa meio pessoal. Sim. Porque você dá o dinheiro pra menina e você meio que pode pedir coisas, entendeu? Então, Faz sentido. Até porque exposição tem Você um pensa monte, em né? lugar, Você não exato. precisa... a história agora faz diferença. Tipo, é real, ela tá mesmo tendo alguma reação a isso. Exato. É pra mim, o negócio é comigo. Isso. Né? Mas isso é uma consequência da rede social, se você Exato. para pra pensar, porque justamente te aproximou você da celebridade, Isso. aproximou, você teve muito mais acesso a isso. Pro mundo da pornografia ia ser Também aproximou, né? meio que Sim. um caminho natural, né? Você... Ó, Arthur, pra um carioca você tá muito quieto hoje. Não, veja bem, um carioca não, porque todo carioca é especialista mundial em pornografia, né? Porque é a sociedade baseada na pornografia, basicamente. não, mas só pra... Não é o que eu estava esperando o Lucas terminar aí. Eu ia deixa ele completar, terminar, que é o seguinte, existe esse fenômeno que não é novo, que são as relações parasociais, que é o sujeito cria um apego psíquico, afetivo, a uma pessoa que ele não conhece, como se ele a conhecesse, porque tem essa questão diária. E aí,
as pessoas expõem as suas vidas pessoais nas redes sociais e aquilo gera uma sensação de proximidade e o sujeito, assim, psicologicamente, ele vê Ele tem um a relacionamento. celebridade como se fosse um amigo. Tanto é que quando essas pessoas conhecem pessoalmente essas celebridades, tá, tem aquele deslumbre ainda, não sei o quê, mas o cara começa a contar coisas da vida dele como se você conhecesse ele. Né? Eu mesmo, a gente que não pode andar na rua, as pessoas veem. Exato. A gente sofre muito com isso. Então acontece isso, e essa questão da pornografia do OnlyFans, etc., é como se fosse a relação parasocial pornográfica. É tipo uma sexualidade parasocial, sabe? É uma coisa... Fala, Arthur. Então, eu vou confessar aqui que a gente, né, para quem tinha dúvida, achando que a gente recebia dinheiro estrangeiro, na verdade, eu e Trielli adotamos a mesma estratégia da Beisola, a gente começou a andar por aí no início do programa, né, perguntando assim, você quer um presente misterioso? Aí depois oferecia uma plataforma nossa do OnlyFans, mas realmente nós não conseguimos ser bem-sucedidos. Eu não sei porque pouca gente quis, né? Mas eu Já eu e o Luigi estamos nos dando muito bem nisso. Exatamente. Aqui a parceria aqui funciona. Funcionou. Bacana e banana. Bacana e banana. Bacana e Não deu banana. certo. Não conseguimos. Então, como bom carioca, não sou um especialista mundial em pornografia, né? Mas agora falando sério, a questão é que eu acho que a questão do OnlyFans, da pornografia, assim como a suruba, né? Não é uma coisa nova. Então, assim, pra mim ela tão super ligada a todos esses rituais orgiásticos que sempre tiveram. No final, são as pessoas tentando fazer um transe mesmo, sabe? Um transe. Fugir da realidade, e o cara precisa, por isso que ele depois acho que perde o interesse então na própria mulher na realidade, porque o objetivo do cara quando entra nisso é fugir da realidade e se botar num transe, assim, que sempre teve em todos os rituais primitivos, como o Luiz, acho que o Luiz estava falando da caverna francesa, né, do cara da caverna francesa e tal. Então, bom, o francês é o carioca do mundo, né? Falou em pornografia no mundo, é o francês. O carioca é mais bem educado. Mais ou menos. Olha, entre a pornografia francesa e a americana, eu fico com a francesa 1000 vezes, porque a francesa ainda tem um quê de símbolo. Tem coisa que a americana e tem uma literatura boa erótica. Tem uma literatura erótica maravilhosa. Boa. Justamente, mas o erótico é muito... a gente diferente. pode falar depois disso. Como mas... você falou no início, é mesmo. Tem uma distância mas aí. é só olhar, historicamente o francês sempre foi mais requintado, né? Um escolhe o coração, o outro hambúrguer. Pô, você vê que só a figura do pão é mais ou menos a mesma coisa, né? A pornografia francesa tem curvas, é bem escolhida. A pornografia americana é o pãozão de hambúrguer, entendeu? Então, mas eu acho que infelizmente, a diferença é que esses rituais de de transe autoinduzido que os caras se meteram, sempre teve na humanidade. O que eu acho que agora que a gente virou dentro dessa modernização é que agora a tecnologia ela permite que esse ritual orgiástico aí, que sempre foi coletivo e sempre teve, ele simplesmente passou para a internet, ele passa a ser um ritual, cara, em escala. Sim, é uma explosão, Ele se torna visível. Aquilo que era feito nos salões, nos lugares, nos undergrounds, ele se torna visível e, cara, todo mundo tá aí, pode ver. E ele fala uma coisa... Não, e aumenta, né? Aumenta a suruba, ela vira... Sim, Você tá vendo a menina ali, mas você sabe que tem 1000 caras, 10.000 caras, 12.000 caras vendo, bom, entendeu? não teve... Olha só, que é a mesma maluquice, olha só, que é a mesma maluquice, como aconteceu aqui em Portugal, e tem vários casos, de grupos, cara, de homens no Telegram, que tem lá 2.000, 3.000, aqui acho que tinham 3.000 caras, uma coisa dessa. E o cara, velho, botava foto da mulher no grupo. Sim, acontece aqui. Isso aqui tem de monte. Acontece aqui. Então, assim, quer dizer, o cara não quer só que... ele quer que imaginar na cabeça doentia do cara que a mulher dele está sendo vista em alta escala. Quer dizer, então, tudo ganhou uma escala muito grande, entendeu? E obviamente, aí o conseguinte dessa, o passo seguinte, essa maluquice é legitimização, que eu acho que é o problema que nós vemos. Isso virou uma coisa legitimada, é reconhecida como legal, no sentido jurídico e moral. É legal moralmente e juridicamente. Por exemplo, e fora isso, quer dizer, além disso, ainda tem o underground disso. Né? Tem o underground, mas aí... Tem a coisa que assusta até... Quem vê isso até como a pornografia, normalidade. Então, pornógrafo. Exato. O pornógrafo padrão? Que Mas é por causa disso também. O fato de ter um acesso... isso
que o Arthur falou é perfeito, porque antes era restrito até em questão de idade. Pô, dificilmente, a não ser que fosse o cara fosse cometer um crime mesmo, né? A gente sabe de histórias desde a Grécia de crianças participando e tal. Mas isso era uma coisa mais localizada, assim, não era uma coisa que hoje qualquer moleque de 12, 13 anos, eu tive que conversar com meu filho quando ele tinha 12 anos. Sobre isso, porque não é que ele tem acesso a um peitinho, que nem a gente tinha. Tudo bem, 12 anos você está descobrindo, é normal. O cara tem acesso a, como eu falo sempre aqui, a mulher com cavalo, a mulher sendo espancada, até se a machucar nossa de geração verdade. teve coisas isso. assim, que são é uma distância psíquica até muito grande, está deixando as pessoas doentes. A molecada está deprimida, cara, está muito deprimida. Eu sei, mas eu acho E trepando pouco, né? Sim, porque Desculpa. é isso mesmo. Não, mas eu acho que a questão justamente teve o boom pós-liberação sexual. Eu acho que a liberação sexual ainda era o germe desse processo da pornografia no sentido mais amplo. A nossa geração foi muito... Pô, eu tive acesso a filme pornô com 13 anos também, entendeu? Não é uma coisa que foi... Mas era filme... um acesso, você tinha... Era filme pesado. Mas sei. É você também. Eu também Só não, por mim que você andava, tô os brincando. vizinhos. Não, eu também. Filme por pesado, aí, não 14 filme anos. pesado no Só que é o sentido- seguinte... Corintiano, pelo né? menos- Corintiano, né? A gente gosta. Corintiano. É que no seu tempo ainda já tinha um acesso tecnológico. Era um Do acesso VHS, tecnológico. VHS. Eu eu vi em Super 8, porra. A maquininha lá virando, sem som, né? Só não tinha banda sonora. Também não precisa Vocês de som. contratavam Não precisa de som. contratavam um pianista, né, para poder... Eles mesmo, né? Eles, Era um negócio sem som e de vez em quando dava um bug ali e parava o quadro, né? Que era os 24 quadros. no né? meio de uma Parava no meio de uma... de uma cena... E aí começava a pegar fogo. Esquentou. Quer dizer, o negócio era quente mesmo. Mas tem que- uma questão histórica, né? Porque também o que o Arthur falou, que essa coisa do sexo, você pega Roma, Grécia, também, principalmente Roma, tinha uma questão quase ritual na coisa também, né? Ritualística. Então, sacrificial, de oferecer a deuses. Na Índia tinha essas coisas, tem até hoje. Então tem essa coisa que misturava um pouco. A pornografia começou a ser consumida desse jeito moderno, mas depois do cinema, da fotografia, vai. E a Então, fotografia, pô, e isso começou nas altas rodas, porque quem tinha 60, acesso à nos fotografia no começo do século XX... Mas se desenhava sacanagem, né? Desenhava. Então, Não, Não, mas assim, sempre nesse sentido mais massificante. massificado e pornográfico mesmo, que é aquela coisa A mecânica. questão é que a vamos dizer. ideia do Aquilo corpo, naquilo, né? a ideia do corpo humano, ela sempre esteve presente em todas as culturas e civilização. A ideia do corpo humano nu. Sempre teve, né? Você tem representações de qualquer tipo disso. Você falou da caverna, você pega as estátuas gregas, tem pinturas do medievo, até católicas. católicas. Então, isso sempre teve, sempre fez parte. Que não é erótico. Né, Exato. nesse caso, Não, né? mas assim, até a parte do erotismo, da questão erótica, que tem alguns, assim, vários, tudo isso era envolto numa aura, que é aquela ideia que o Walter Benjamin fala justamente da era moderna, que reproduz tudo isso em massa, ou seja, isso vai perdendo aura. Perde a substância. Perde a substância do negócio, vira um negócio de repetição. Como é a ideia da pornografia? É uma ideia puramente de repetição. Você está só repetindo. Aquilo ali não tem nada de novo. Vira mecânico. Fica né? mecânico, o desejo morre, e aí aquela coisa das consequências, ela vai para a vida toda, ela não fica só restrita ao campo do sexo. Claro, a morte do claro. desejo, ela tira o desejo em tudo. Né? A pessoa ela começa a perder, por isso que a questão do vício da pornografia excessivo é um problema sério de saúde, porque o cara perde a vontade de tudo. E se você pegar a sociedade moderna hoje, boa parte dela, que oriunda dessa, né, inclusive da nossa época, da pornografia da sim. nossa época, como você perdeu o desejo, você precisa... Porque o desejo morre, mas não morre o impulso. Sim. Então você começa vai a projetar aprofundando. tudo A que é paixão. seu. A paixão. Isso, Você as começa a paixões. projetar as suas próprias neuroses nos outros para tornar isso excitante e sexual. Então você vê
todos esses absurdos modernos é fruto dessa projeção. Então o cara quer transar com o cachorro, ele finge que é cachorro. Você vai vendo essa maluquice, cara. Por quê? Porque perdeu o sentido. O vazio de sentido. Não, e se perdeu a noção de qualidade também. Sim, Nós vivemos exato. no mundo da quantidade. E se é Exato. tudo quantidade por quantidade, não tem tanta diferença assim ter um cachorro. Então, assim, é isso mesmo. Tanto que já se discute, né? Qual o Exato. problema Não, o negócio do incesto, que Do a mulher incesto. falou semana Sim, sexta. sim. Que Sim. essa semana a gente viu lá no UOL uma mocinha. Não é que ela estava defendendo, o que eu achei curioso é que no fundo as pessoas sabem. Sabem, Porque ela falou assim: eu não sei o que tem de errado comigo, que eu não aceito o incesto. Né? É mais ou menos esse o tom do negócio. Assim. Cara, porque eu devia. Ela disse que aceitar. ainda é um tabu, não é isso? Porque isso É a um autocrítica tabu. Cara, não tem destrutiva. nada de errado, você tá certo. Tipo, Tá Ô, certo Trelli, você tem um achar cara aqui, errado. você vê o tamanho de como a perversão, ela deixou de ser algo que deveria ser controlada. Você saber que o ser humano, todos nós, temos um nível de perversão que o nosso objetivo era controlá-lo, né? Sim. Mas que a perversão deixou de ser parou de ser controlada, e eu até acho que não foi nem só por causa do ponto que o Lucas colocou, que tá certo, vamos consumir em quantidade, mas é porque, até pela função do próprio hedonismo, né? Não deixe para amanhã o prazer que você pode ter hoje. Isso. Porque o importante é o prazer. É um fim prazer, em si, não é um importa fim em si. como. É um fim em si. Que a coisa tá tão maluca, você fala assim, não, mas acontece em países subdesenvolvidos. Em Portugal, essa semana, Europa, teve um maluco que foi achado pela PSP, que é a Polícia Judiciária, né? A polícia daqui, abraçado, desmaiado, né? Apagado, com uma ovelha. E a ovelha também estava desmaiada. E o cara violou a ovelha. Meu Deus. Pô, o tá Daniel falando fez muito isso aqui, 2025, Estrela do Norte, cara. porra. Estrela do Norte, isso era comum. Isso era comum. A escassez às vezes O próprio Lula O Lula? se vangloria disso. Tem, pô. não sei se vocês Por lembram. quê? Mas isso não foi em 2025, né? A O propósito, Daniel fez isso em 25 ou não? certamente, vocês vão lembrar. Tem um filme do Woody Allen. que ele se apaixona, Tudo, né? que o cara se apaixona pela ovelha e... até aquele que tem o cabelinho assim. o Gene Wilder. Gene Wilder. Gene Wilder se E apaixona. as caras que ele faz pra ovelha são maravilhosas, assim, o amor, você vê. Então, Mas aí esse é que filme é tá. interessante Mas, porque É trabalha legal, isso isso também. é um filme bem bom bem lembrado. É interessante, é tudo que você quis saber sobre sexo, mas Mas tinha tinha vergonha de de perguntar. perguntar. Não porque ele seja engraçado mais, porque já perdeu a graça justamente por causa dos tempos que a Claro, gente vive. exato. A questão é que você consegue ver quase como um documento histórico de como aqueles tabus, o que fazia aquilo ser engraçado? Era tabu. Quando você tira o tabu, aquilo não é mais engraçado. Claro. Você fala, é bizarro. Hoje mesmo você Perde sente a piada. pouco, que merda esse filme. Se você olhar com os olhos de hoje, realmente você vai... Na época era meio assim, o cara olha que absurdo um cara se apaixonar por uma ovelha. Hoje, o absurdo, segundo os wokeistas, né, do momento, o absurdo é você achar isso um absurdo. Então, assim, é totalmente inversão, e é uma inversão demoníaca mesmo, porque o demônio odeia o homem, né? E o que é a pornografia hoje? É você esvaziar a humanidade do outro. Então, quando você e, cara, a gente falou da França, né? O Marquês de Sade é o cara que falou assim, bom, não existe Deus, não existe nada, então o prazer é o último, é o não é à mais- toa que sadismo e masoquismo vem, né? O Sade. mais. E que é isso. Bom, só importa o meu prazer. Então, essa semente não é nem dos anos 2000, internet, não é Não. nem da dança da garrafa, que já era. Porque também é isso que você falou, na nossa época era muito mais... Era nenhuma. O quê? Tinha criancinha dançando na boca da garrafa. Eu falei que era... Nossa época era terrível. Exatamente. Era comum... Tinha concurso de criancinha dançando na boca da garrafa. Bizarro, bizarro. A gente, isso, nos anos 70, a indústria pornográfica foi a era de ouro da indústria pornográfica. E você vê que teve consequências, a quantidade de atrizes que se suicidou, a quantidade de eu estava vidas, né? contando, Tem um inclusive, dado. para você, que aquele escritor, jornalista, o Fausto Wolff, ele passou um tempo em Copenhague, nos anos 70. Verdade. Nos anos 70. E nos anos 70 estava no auge, e Copenhague, a Dinamarca era Suécia, assim, Dinamarca. era Moderninha, Suécia, vamos dizer Dinamarca. assim, Não, moderninha. era a vanguarda total dessa Sexo indústria, né? E da liberação sexual. E ele morou na casa de um sujeito lá, de um norueguês, que ele
chegava uma hora, ele falava assim, pô, preciso buscar minha mulher, e ele perguntava por que ela dá aula em algum lugar. Falou, não, ela é atriz pornô. Ela dá outras coisas. Ela dá aula, Dá muitas coisas. a aula de... Tem gente que pode chamar de aula. Aula, E aí o cara ia buscar lá numa boa, a mulher, oi meu amor, tudo bem? Entrou lá, ela chegava em casa, fazia o que jantar. bafo estranho. Você escovou o Eu dente? pentei alguma coisa aqui no canto. E aí ele falou, pô, eu achei legal, né? Porque o cara é bem o espírito do tempo, né? Sim. Ele falou, não, achei aquilo um barato e tal. Até o dia que o cara se matou. E aí ele ficou sem saber o que aconteceu. E aí, óbvio que isso não funcionou na cabeça do sujeito, entendeu? Eles Foi só tentam porque ser- ele precisa ser moderno, né? Ele precisa ser. E aí ele foi procurar, foi pesquisar, e a onda de suicídio nesse período, de homens sobretudo, era gigantesca, assim. Entendeu? Porque os caras estavam se matando. Claro, tua mulher tá transando com Eu não 12 sei se negros tá num certo, dia. mas tem um dado primeiro no pré-briefing lá que o Rafael mandou pra gente, que diz que a expectativa de vida entre atrizes pornô é É de bem mais 39 baixa. anos, Isso é 40 verdade. anos. Pouco, Isso Cara, é bem mais baixo. isso é- E aí, Humilhação, né, velho? Você, Não, aí você é você vê humilhada lá todo dia. aí você vê o UOL falando que não, normal, legal. Aquele universo. Falando, é bacana, as mulheres se Splash. liberaram. Foi no Splash. Não sei o que. Splash. Sim, mas Splash. o universo deve ter falado Esse é o alguma problema, é coisa o a contrário, respeito, elas que não é se tudo- liberaram, elas se aprisionaram ainda mais, né? porque, Elas olha, aprisionaram você vê- algo muito pior, né? Pra mim, o símbolo máximo disso foi aquela mulher que recentemente, acho que transou com 1000 caras. Foram 1000 homens. Ela fez um vídeo, OnlyFans, não sei o que, Ela tinha transado com 600 e falou, não, preciso bater o recorde. Enfim, tava nessa onda aí. E aí, estavam fazendo um documentário com ela. E na hora que ela saiu do quarto lá, de ter transado com os caras, o cara perguntou, e aí, como é que tá? Ela falou, cara, não sei. Começou a chorar, desabou. E aí você fala, cara, tem coisa errada. Ela sabe que tem coisa errada. Ela sabe Sim. que tá errado. Não, mas e olha, essa coisa que é o seguinte, a gente tá falando do Eros, né? O Eros, ele tem uma coisa que ele é um desejo por um bem, né? Então, ele começa bom, né? Mas pecado original, né? A gente é todo bagunçado, eventualmente dá merda. Então é o seguinte, o sujeito vê uma coisa que é bela, ele deseja o belo, e ele quer possuir o belo. E ele se desloca em direção àquele bem, Ele percebido. se impulsiona. O problema é o seguinte, pelo desejo ao belo, pode-se chegar à contemplação da beleza, né? Isso é uma coisa, tá lá o nosso amigo Di Matina no banquete. E tem Fala muito bem. no Fedro também. Exato. Então, assim, tem essa relação, né? O Eros pode te levar ao desejo do belo, quando você persegue o belo de maneira ordenada, à contemplação da beleza em si, né? Que é, de uma forma ou de outra, a contemplação de Deus. O ponto é o seguinte, é quando o sujeito, nesse desejo, ele começa a ser movido e ele toma o objeto como um fim em si mesmo, né? E o que a gente vê na modernidade é um esvaziamento de todas as coisas. O sujeito tem um desejo, o desejo é um fim em si mesmo, aquele objeto é um fim em si mesmo, e você nem deseja o objeto pelas qualidades que ele tem. Você deseja porque você quer satisfazer as suas paixões. Que é a coceguinha. Exato. Não, é isso, é a nas- projeção tua, é a tua projeção. Exato. Que é aquela agonia, como A dizem. agonia. E olha, qualquer tradição espiritual que se preze, tirando essas de fim de sociedade, porque o culto dionisíaco, até onde eu sei, ele é um culto mais presente na decadência. Da Tanto o Grécia. culto a Baco quanto o culto a Dionísio, é mais uma coisa na decadência daquelas sociedades. Então ele é mais prevalente no fim, né? Ele é uma coisa meio de Tanto fim que o de próprio ciclo. Eros se infantiliza ali, ele se torna Cupido, né? Ele vira meio que, olha vira só. meio que infantil, Exato. É muito louco você pegar a história desse. Eu tava pesquisando por coisa, você tem umas coisas muito interessantes. Tem um livro A Agonia de Eros, do coreano lá, Shan. Shan, Hun, Chung, Bung, Byung. Bung, Xin, Xun, lá, Bung, E ele fala justamente isso, essa perda do Eros, perda do desejo do outro, de olhar o outro como um desejo pelo outro, né? Sim. Que seria, no fim último desse, é o amor, né? O amor é o Eros transcendente, né? Quando você olha para o outro e deseja o outro pelo outro, não tem nada a ver com você, né? É só o outro. Você, inclusive, se Você rebaixa. se anula um sacrifica, pouco. se anula, enfim. Um sujeito que ele é celibatário, por exemplo, ele não é um sujeito que abriu mão do Eros. Ele entregou o Eros a Deus.
Então, Sim, Deus é o sim. objeto de desejo dele. Dependendo, Sim. Então, assim... Tem gente que entrega outras coisas. O celibatário religioso, Sim, no caso. Tô Então, provocando. Xiste. e aí o ponto na modernidade você tem toda essa questão, essa decadência, e que é o oposto de que, assim, olha, se você pega qualquer tradição espiritual que não seja absolutamente doida, né, que tem alguma sustentação por algum tempo, né, que consegue se manter, normalmente um dos primeiros passos é essa questão do controle das paixões. Sim. Começa ali em você, como um ser humano que tem razão, você vai lá e que tem vontade, E especialmente, você precisa controlar isso. consegue Você com a consegue sua- controlar. com a sua vontade, controlar as suas paixões. Mas quando o sujeito se deixa levar, ele vai alimentando as paixões vão ficando mais fortes, ele vai ficando mais fraco em relação às paixões, né? E é como se as paixões, né, a psique mesmo, a carne, engolisse o cara. Sim. E ele vira escravo disso, né? Ele vira escravo e Essa ele... liberdade que eles dizem ter é uma escravidão completa, né? Tanto é que- que a menina chorou quando estava Exato. ali. Não é à toa. E, Ela sabe. e a legitimação disso está vindo atualmente de uma maneira muito estranha, e depois isso até tem uma coisa mais profunda que essa, mas ela está vindo de uma maneira muito estranha pelo aspecto financeiro, né? Então a menina ela diz que tá tudo certo, tem uma lá que tava falando, com essas palavras, desculpa até, ela falou, olha, eu sou mesmo, é isso aí, mas olha que eu ganho mais do que eu tava fazendo direito, e eu ganho mais do que uma juíza, e eu ganho mais que não sei quem, e eu posso comprar Ou isso, seja, eu o posso valor supremo é o dinheiro. é o dinheiro. É o dinheiro e é engraçado que o dinheiro ele é um meio para você fazer outras coisas. Essa frase. Só Não. um parênteses rápido. Essa frase dela me lembrou aquela frase: o nosso desejo é o pai das nossas conclusões, né? Porque ela falou assim: eu sou isso mesmo, mas eu ganho dinheiro, quer dizer. Caraca. Só explica a origem do desejo dela desvirtuado, né? O Marcoli e o Fernandinho Beiramar também, né? Enfim. Ganha mais dinheiro, exatamente. Mas Não, aí é que negócio- tá, é isso mesmo. E aí a coisa esquisita tá bom, mas aí eu ganho dinheiro. Tá, e pra que serve dinheiro, filha? Pra eu comprar uns negócios pra me dar prazer. Bom, E aí a pessoa se encerra em si, né? E o pior é que a imaginação fala muito na direita sobre a formação do imaginário, e não sei o que, não sei o que lá. Olha, se você leva em consideração que a gente está num mundo movido pelas paixões, né, em que as quantidades reinam e a qualidade não existe, né? Qualquer coisa, no final das contas. O sujeito, quando ele tem acesso a essas coisas, ele está sozinho em casa. Você acha que ele vai pegar, ele vai ler um livro, ele vai assistir um filme, ele vai fazer qualquer coisa que seja, ou ele vai assistir pornografia. Sabe? É a primeira coisa que o cara vai fazer. Ou então pior, mesmo que não seja a pornografia estrito sensu, né? Seja a pornografia, essa questão dos vídeos verticais hiperestimulantes. Né? O cara vai pro maior estímulo que ele consegue achar. E aí, as coisas hiperestimulantes são as coisas que formam a imaginação dele. E o que tem dentro da imaginação do sujeito limita o horizonte de consciência dele. E acontece que são pessoas que não conseguem enxergar nada na realidade para além dessas coisas pequenas. E o cara fica preso. Bom, a gente volta exatamente à nossa tese do último ou do penúltimo programa, que é o seguinte: isso tudo está sendo jogado em cima das pessoas para conseguirem controlar, não sei se conscientemente ou não, provavelmente sim, que é assim, bom, vamos deixar os caras se divertirem, né, nem vou por aspas, porque a diversão, o cara diverge da realidade, eu não sei, enfim, vamos deixar os caras se distraindo, acho que é melhor, enquanto isso, a gente faz o que a gente quer aqui, controla os caras do jeito que a gente quer. Não teve lá uma questão... Empobrecimento programado. Vamos dar um mínimo para o cara comer, né? Vamos dar o salário base lá. Uma como é que é assinatura no OnlyFans? Dentro do salário... Como é que tem o nome? Renda universal? Renda Dentro da renda básica universal, você vai ter acesso ainda ao OnlyFans, né? Aos 10 mais famosos, você vai ter acesso a todos os streamings que você quiser, você vai ter... E o cara fala como ele tá lobotizado ali. Mas retrocedendo um pouco essa questão, você falou da E ainda tem acesso a ver o Geoeconomia, se quiser também. Mas aí ele acorda, aí não pode. É só se os russos ganharem. Vai ser proibido. Esse vai ser proibido. Só se os russos ganharem. Nessa questão da formação do imaginário, você pode pegar esses próprios movimentos que estão demonizando a mulher,
né, Red Aham. Pills, Sim, MGTOW, não sei o quê, parte disso. eles são parte justamente dessa imaginação criada, achando que toda mulher é assim. É aquela atriz pornô, É né? atriz pornô e está interessada só em ganhar dinheiro e não olha para a realidade, a quantidade de mulheres também que são, cara, São boas. como Tanto é ele. que você São vê que virtuosas. boa parte dos argumentos, reforçando seu ponto, desses caras são: ah, mas aí o cara vai lá e se envolve com a mulher e não sei o quê, e depois ele não tem nem sexo. Ou então, aí o cara consegue, mas depois ele perde o dinheiro. Mas, porra, exato. é a mesma Cara, coisa. a vida é isso? É. Exato, É justamente essa coisa do. Eu tava vindo pra cá, tava ouvindo uma música do Legião Urbana. Aí tem uma. Cada um. Cada um. Você Não, tá, você eu tá se tava no divertindo Uber. do jeito que Eu tava você... no Uber. Ah, tá. Eu não tinha culpa. Eu não tive culpa. Mas tem uma Eu gosto frase disso. da música que aquele cara fala assim: tudo é dor. Já começa errado, né? Nem tudo é dor, enfim. Mas ele fala: e toda dor vem do fato da gente não querer sentir dor. Que interessante, Zé. Isso sim. E essa é a questão, assim, o que essa sociedade de hoje não quer é uma sociedade ultra mimada, ultra infantilizada, ela não quer passar por frustração. E todo esse processo de vida real é frustrante, cara. Você não Sim. vai A atingir... vida é frustrante. A vida é extremamente frustrante, Claro. você vai ter pequenas alegrias, não é tudo dor, é tudo frustração talvez mais, assim, do que tudo dor. Até porque quando você tá alegre, se você tá nessa vibe de querer ter prazer em tudo, Sim. você tá lá em Paris, no melhor hotel, não sei o quê, e tá vai tá- triste. e vai tá porque você podre, não vai tá podre. aquela alegria que você tá buscando, aquela felicidade, aspas, não existe, né? Tem aquela coisa dos níveis miméticos do Fry, né? A gente perdeu O imitativo... o jogador ficar citando o Fry todo o programa. Agora, a gente também faz, enfim. Pra mim, o único Fry que eu conheço é o Stephen Fry. O Stephen Norton Fry. Eu conheço a French Fry. Você tem o French nível fry. mimético mais baixo, que é o nível mimético irônico, que são aqueles personagens... Que é o pior, o tipo mais baixo. Assim. Exato, que ele normalmente ele é caracterizado pelo fato de que as ações dele têm como consequência o oposto do fim que ele desejava. Exato. Isso aí. Então, o cara, quando ele entra nessa da pornografia, ele vai se bestializando, ficando cada vez pior. Acontece o seguinte: quando ele interage com a realidade, por ele não saber como as coisas são, por ele estar assim, preso em si, movido pelas paixões, o cara tá cego. Tudo que ele faz dá errado. E não é assim. Inclusive sexo. Exatamente. Não, mas aí é que tá. Eu, como uma pessoa que acho. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso sem apanhar dele nem dele. Eu fico De aqui quem? no meio. Dos dois? Como eu gosto de sexo, eu acho sexo uma coisa muito boa, muito prazerosa, inclusive, muito. Só você acha. Não, eu acho que é uma coisa. Descobriu a América. Fiquei curioso agora. Nossa, Fiquei eu... curioso agora. Caramba! Essa ideia que o Trelli tem da gente, né? Entendi agora. Desculpem, gente, mas é que eu gosto. Vocês, Não, é porque se eu falar. bando de pinto mole. Não, eu acho que todo mundo gosta, na verdade, é verdade, vocês têm toda a razão. Você tá achando? Não, mas que já consumi pornografia, todo mundo sabe disso, não precisa esconder, e que tem um casamento Não, uma de verdade e pornografiazinha tal. de vez em quando. Ah, que você é Eu casado? já experimentei as duas coisas e não, cara, é muito mais gratificante você Por ter o outro. favor, editor. Editor, faz o corte dessa parte, eu já experimentei as duas coisas. Nada, por favor, eu só te peço isso, nunca te pedi Pode nada. ser duas editor. coisas, pode ser o hambúrguer e o croissant, pode ser várias duas coisas. Né? Tipo assim, tem um corte seu. eu já vi pelos dois lados, né? Assim, aquela- Eu, como guitarrista e gay. Eu como guitarrista e gay. E o como tem aí. Não sufoque o artista. Tirando o não momento sufoque o artista. autopromocional do Felipe, vamos Não, não tô voltar agora promo- pro... Eu não tô gosto de promovendo sexo e sou nada. casado. Não Sou tô casado, Felipe Trielli. sexo casado é muito melhor. Mas a questão, não, mas a É questão a é, piada que do velho. quando você coloca o sentido maior, por isso que quando a gente, quando eu virei cristão, e vocês passaram por isso também, acredito todos aqui, o sexo, como é uma coisa que a gente gosta muito, as outras coisas também começam a ter outro sabor. Você começa a prestar mais atenção nas pequenas graças da vida. Hoje em dia, Ficar no ao celular o contrário tempo do que antes- todo. Não, eu fico. Pilantra. Isso também. Não, eu fico mesmo, bastante. Mas
eu não reclamo mais como eu reclamava, por exemplo. É verdade. Eu era um cara que reclamava de tudo. Tudo era aborrecimento, tudo não sei Isso o quê. é só o Luigi. É agora. verdade. Quando você vê a Tem que graça... manter a tradição, alguém tem que manter a tradição. Alguém da família. Quando você vê a graça nas Sim, pequenas coisas, eu acho, aqui agora é a minha experiência pessoal, eu acho que tem a ver com isso, com essa coisa de você, toda a sua vida tá ordenada um pouco nessa, claro que a gente se ferra, a gente se perde um pouco essa ordenação, eu não sou santo, gostaria de ser, mas não sou. Mas existe essa coisa que ordena todo o resto. Por isso que a pornografia é tão ruim. Hoje, que era uma coisa que eu falava, não, também deixa a molecada se divertir, não sei o quê. Mas porque isso realmente não é só na parte sexual que ferra a vida do cara. Ferra todos como uma droga, os negócios. como uma droga. Exato. E como tudo é pornográfico Acho que hoje, consegui explicar. Sim, explica. Sim. Fala disso aí, eu quero voltar. Não, e como tudo é pornográfico hoje, não só a pornografia em si, né? Cara, é aquele filme do Idiocracy, lembra? Que é tudo, tudo é, o cara tá sentado na frente da TV, é só piada com bunda, com bunda. Porra, é o Brasil tudo idiota. dos anos 90 até hoje. E aí o cara vai ficando cada vez mais idiota. E aí, cara, nas próprias histórias cyberpunk mesmo, é engraçado que, tipo, os caras são esquerdistas muitas vezes e etc. E muitas vezes até defendem a liberdade sexual em certa medida, mas eles reconhecem que a sociedade do consumo, o liberalismo, ele leva a essa coisa louca do cara querer consumir. E você vê, assim, os anúncios fictícios nas obras cyberpunk, eles são sempre hipersexualizados. Tipo, mas na vida real também. A comida tem forma de... O cara tá vendendo uma pasta sintética lá que você come maluca, porque é o futuro e o futuro é horrível. Né? A pasta tem o que você tira tem meio que um formato fálico, entendeu? Tudo é sexualizado. Né? E é engraçado que não parece absurdo. Né? É uma coisa que você vê acontecer, você consegue ver isso acontecendo, sabe? Não precisa demorar muito. É a Angélica falando que tá certo que ela daria um vibrador para a mãe e para a filha, né? Olha, eu ouvi o Pedro Doria tava tentando fazer esse negócio do vibrador, não sei o quê. E ele tava assim, você vê que o cara, Pedro Doria, primeiro que é muito engraçado, sempre que ele vai falar de sexo, ele tem que fazer um disclaimer. Ele fala, olha, não existe nada sexualmente que possa me assustar ou escandalizar. Dito isso... Porra, ele é o Pedro Doria, ele já é o escândalo. Aí ele fala, olha, essa questão do vibrador, assim, eu não daria um vibrador para minha filha. Mas se ela tivesse um vibrador, eu também não ia reclamar. Então, assim, as pessoas... O ponto que eu tô tentando levantar é o seguinte. As pessoas estão desensibilizadas. Tudo é pornográfico. As pessoas estão ficando meio malucas. Só que ao mesmo passo que a pessoa não quer deixar de ter o prazer dela sem restrição, tem um negócio dentro dela que começa a gritar, que sabe que tem algum problema ali. Claro. Então, o cara, ele não quer fazer uma imposição para não parecer que ele é careta. Mas ele também não quer banalizar a coisa porque ele sabe que vai dar merda. Sabe? A menina do tabu com criança lá, é a mesma coisa. Exato, exato. A menina dos 1000 caras, né? Dos 1000 caras. Exato. Primeiro foi 100 e olha, essa aí mesmo, depois que ela chorou lá, ela foi lá e fez outro com mais. Então assim... A negação do próprio sentimento. Você cria uma divisão que é bizarra. Isso, inclusive, tem aquele livro lá, esqueci o nome do autor, A Estrela Sobe. Como é que é? A Estrela Sobe é aquela de Spectre, não é? Não. A Estrela Sobe é a história de uma cantora, não é isso? Isso, a cantora, exatamente. Sim, eu não lembro. Não é Nasce uma Estrela, você tá falando? Nasce uma Estrela. Nasce uma Estrela é Nasce uma gringa. Estrela é a Lady Gaga. Ele já citou outras vezes É quase a mesma Sobe. história de Nasce uma Estrela. Estrela Só que essa Sobe. é brasileira, inclusive a versão Anterior. que eu conheço é com a... Vou ver. Termina num Mini aborto, AVC. inclusive, horroroso. Clarice Termina... Lispector? Não. A história é terrível. Essa é a Hora da Estrela que você A Estrela Sobe. É um drama de 1974, é um filme. É um filme. Tem livro também? Antes, Tem um antes do livro, filme, sim, bem tem um assim. livro. Marquês Rebelo. Marques Rebelo. Marques Rebelo. Isso. Nossa, nunca ouvi falar. A Estrela Então, Sobe. Porra, a Estrela Sobe. Então, e tem um trecho desse livro em que a menina, ela para conseguir lugar na rádio, etc, e não sei o que, ela começa que assim, tem todas as cantoras ali, né, as cantoras são todas muito bonitas e tem toda aquela pose, né, aquele negócio, e ela entra naquele mundo achando que ela vai ganhar a vida, ela é uma menina da periferia, etc, tem um trabalho que é chato, ela entra naquilo achando que vai ser bom, e de repente ela começa a perceber que com aquele dinheiro não dá para pagar as contas.
Ela começa a perceber, mas como é que você paga as contas? Ela vai na casa de uma e se envolve romanticamente com uma. Ela começa a perceber que todas as cantoras ali praticamente de alguma maneira se prostituem para conseguir pagar as contas. Então elas são atraídas para ali, né? Tem algo de bom nelas, né? Que tem alguma beleza nelas, tanto física quanto na arte mesmo, na cantoria. E aquilo, o bem que há nelas é usada para uma perversão. Né? Porque no final das contas é isso que a pornografia faz, é destruir a beleza. É destruir a beleza. O livro emblemático disso é o Lolita. Se você pegar a história de Lolita, que é muito mal compreendida, só se fala da questão do cara... Da pedofilia. Aquilo é justamente a ideia de um cara que perde a complexidade. Ele não vê a menina, ele vê a objetificação de um corpo que ele desconecta de que aquilo é uma criança, ele só fica obcecado por aquele corpo pornográfico. Ele quer a pornografia de qualquer jeito e aquilo descamba para uma tragédia, né? Porque a menina morre, ele fica... Exato. Ele vira uma... spoiler agora. E aí, desculpa, um livro dos anos 60... E a Lenisa, que é essa protagonista, quando ela se entrega finalmente sexualmente a um sujeito em troca de favores materiais, a descrição no livro é bem curiosa, que ela fala que naquele momento a Lenisa se dividia. Havia uma Lenisa boa e uma Lenisa má. E você percebe ali a questão da pessoa se sentir, saca, mal mesmo consigo. Sabe? E é uma coisa assim, olha, não é um livro... É um livro até que se você desse na mão de um tradicionalista, ele ia dizer que é um livro pornográfico. Porque tem, exatamente, tem umas descrições. E é um livro que feministas usam para defender coisa errada, inclusive. Para você ver, mas é uma tragédia. Então, não acaba com o aborto e ela absolutamente... Mas a questão toda é justamente o grande problema hoje é a defesa dessa coisa, não é? Porque existia o que a gente falou, desde sempre existiu. O problema é os caras falarem, não, gente, olha só, essa divisão, essa coisa de, você é puta, mas é feliz, é legal, viu? Vamos fazer mais. Se sua filha de 14 anos ali tá afim de ter o OnlyFans dela, também a gente não pode ser tão tradicionalista, tão babaca. Então, esse discurso que é o mais perigoso, porque a coisa em si acontece, sempre aconteceu. Agora, desculpa, mas isso tem a última consequência, que é para defender o prazerzinho dele, desculpa, é que... Olha, desculpa, mas é que realmente o cara termina defendendo aborto, defendendo assassinato de criança, para justificar o prazer dele. Isso. Entendeu? Só ter uma coceguinha. Exato. É uma coisa que não dá para tratar. Qualquer pessoa saudável mentalmente. Exato. O Carioca tá muito quieto. Eu ia lançar uma provocação, que é a seguinte: eu vi outro dia uma moça que ela me deu argumentos bem interessantes falando a questão de prostituição. Falou assim, existem cidades em que abre-se uma fábrica, você viu isso daí? Cara, faz você pensar, porque você fala, cara, e assim, a prostituição, eu nem entendi nada. Não, calma, eu vou fazer Abre-se uma fábrica, uma prostituição. Estou fazendo um preâmbulo, calma, que é o seguinte, prostituição é mais antiga no mundo, ou seja, ela desde que o mundo é mundo, está aí, e cara, sinto muito, você pode ser o moralista que for, não vai acabar, porque é uma necessidade humana, às vezes dá o seu... Tem gente que não é casada, tem gente que não quer. Enfim, a vida humana ela é diversa. Quando a gente encaixota em qualquer tipo de lugar, a gente se perde. Então, assim, isso vai acontecer mesmo. Aí a mulher, ela diz o seguinte, ela faz, se não é a prostituição, provavelmente, algumas cidades do interior, as meninas e as mulheres da cidade seriam as maiores vítimas. Porque, cara, o homem decaído do mundo moderno, sobretudo, ele é um homem selvagem, ele tem uma necessidade fisiológica ali, como a gente sabe que a gente, né, às vezes acorda de certas, né, enfim, certas pulsões, íncubos e súcubos, diriam os poetas. Você tem esses impulsos, e assim, as meninas, as mulheres, elas seriam as grandes vítimas daquilo. Então a prostituição vem e canaliza para aquelas mulheres que estão lá dispostas a receber pelo Deixa eu tentar explicar só o que o cara falou, porque acho que ainda não ficou claro. O que a menina postou. Que é assim, que ela disse que em cidade de 2.000, 3.000 habitantes, às vezes vai uma fábrica para lá. Então, e aí da fábrica. Tentei tirar a ideia da fábrica, mas vai. Mas é o que que ela chegam 3.000 homens. Chega lá, para qualquer coisa vão chegar 3.000 homens numa cidade de 2.000 habitantes, e aí os caras vão em cima da mulher. Normalmente, os caras já colocam no planejamento
eu não sei se isso é verdade ou o que não, ela falou. umas casas de tolerância ali em volta Vai junto com o projeto da fábrica. vai com a fábrica, para dar uma muito louco. amenizada. Por isso que em muita cidade pequena tem essas casas da luz vermelha aí. Tanto é, novela, tinha Sim, um clássico, sim. Casa da Luz Vermelha. Permitam-me, mas eu tendo a discordar. Não, eu nem concordo nem discordo. não, eu tô eu tô falando explicando o justamente negócio. Eu também. Não dá, não. Que Porque ela... esse tipo da racionalização é o tipo da racionalização que a pessoa faz, que é para justificar, baseado num princípio, que talvez seja aquele, até indo lá atrás, que é o protopseudo, né? É o início do argumento, onde todo o raciocínio seguinte está certo, mas ele tem um princípio errado e vai levar ao erro. Sim. Que é o seguinte, que a ideia que a satisfação de um desejo mimetizado ou emulado, que não é o prazer real, quer dizer, a satisfação de uma falsificação dá a real satisfação. E é o contrário. Tanto a pornografia quanto o consumo de prostituição, eles são desejos falsificados, quer dizer, prazeres falsificados. Então, ele por motivos diferentes, né? A pornografia, o cara quer desejar o desejo do outro, o ato da prostituição em si, o cara ele quer tem um outro lado de domínio, poder. Então, a prostituição, quando o cara geralmente ele usa a mão dos expedientes, ele não está usando isso por uma questão meramente de uma necessidade fisiológica. Ele está usando uma questão de instrumento realmente de exercício de poder e domínio dentro do seu próprio desejo. E essa ideia, na verdade, é que nem a água do mar. Quanto mais bebe, mais você quer. Exato. Tanto é que quando você vai ver a questão da luxúria, que é onde está a Quanto mais essência bebe Era a água do mar, mais você Sim. quer? Porque ela não mata se você sede. beber, mais sede você tem. Tá, entendi. Mais sede você tem. Então, quando você Gente, está é na meio água do mar, quando o cara está morrendo, ele bebe água do mar para tentar passar água. Sim, vai ficando E com mais sede ele tem. E aí mais ele quer. Sim. Então ele não consegue, Boa porque é analogia. uma falsa percepção da satisfação. Então o que acontece na prática? Quando você tem... E esse é o problema da satisfação de um desejo pervertido. Porque na hora que você satisfaz ele parcialmente, você não elimina ele, você só reforça que ele é real e ele tem legitimidade. Entendeu? Então o que acontece? Ele vai querer cada vez mais. Você vai ver uma analogia muito parecida com um jogador de futebol, quando o cara não tem limite. Ele começa pegando todas as mulheres bonitas. Aí depois que já pegou todos os modelos, cara, pegou tudo, tipo, espanhola, americana, porra, do belga, não sei o que, o cara fala assim, cansei, só pega mulher bonita. Aí ele vai fazer o quê? Acaba indo Os anjos estilo com Ronaldinho, asa. né? Estilo entendeu? Começa a ir buscar outras Eu coisas. ouvi uma porque história é assim, problema da luxúria. parece que é verdade, tem, né? Acontece. dizem que Não, tem. Parece que acontece. A mulher tá partindo do pressuposto que Então- todo sujeito que fica na seca vai... então, Isso tem não aquela coisa do, caralho. do todo homem estuprador. aquelas coisas. Então, mas aí o ponto inicial dela é errado. O ponto inicial dela, eu digo assim, pela origem do desejo, nem a questão marxista do papel do homem, que o cara vai Sim. virar um violador se não tiver, nada disso. É o papel do desejo, que é a emulação, um desejo emulado, um desejo falsificado, a satisfação falsa de um desejo falso, ele de fato, ele se contenta com aquele momento. E não é verdade, o cara quer cada vez mais, que é o problema da pornografia. Ele vai lá, entra na pornografia, vê um videozinho, daqui a pouco ele não quer mais ver um videozinho, ele quer ver vários, daqui a pouco ele não consegue mais ver vários, aí ele vai escalando isso, porque ele não consegue ter a sensação plena do desejo real, tudo falsificação. Então a ideia social de que a casa de tolerância diminui a violência é falso. Tanto é que em torno das casas de tolerância é onde se tem mais violência na cidade grande. Ato seguinte vem droga, ato seguinte vem bebida, Sim. ato seguinte vem assassinato. Senão você teria os lugares mais pacificados do mundo, mais tranquilos, com onde as casas pessoas se casam felizes ao entorno das casas não, de tolerância. Não, a zona em Santos era tranquila. Então, eu acho que aí a gente tá caindo um pouco na idealização e o mundo real. Seria mais ou menos a mesma coisa que a gente falar assim, pra que a gente vai ter polícia se o assassinato tá errado? Porque a ideia de querer matar alguém, a ideia de... Aí. Não, calma, Não, puta ter não justiça... é polícia. Não, sim, mas é uma outra forma. Eu acho que o mundo real é o seguinte, o mundo real é um mundo mau, e não mal por excelência, não gnóstico, o mal da gnóstica.
Mas há o mal no mundo e o mal precisa ser de alguma forma sanado, controlado. Às vezes, eu não estou dizendo que isso pode acontecer, como você falou da Casa de Tolerância em Santos, alguns lugares eles são realmente mais tranquilos do que outros. Não sei. Desculpa, cara. O mundo real mas é bem diferente. Mas eu acho assim... O que não quer dizer, por exemplo, que em grandes centros urbanos isso não funcione. Não funciona de jeito nenhum, Como porque diria... aí é o mundo da droga, é o mundo do desejo não, justamente é o mundo da luxúria. Mas eu acho que tem um Mas por ponto princípio, errado. um Só abismo corrigindo. atrai o outro. Mas eu só tenho minha dúvida. É que Eu desde só que ele queria tá corrigir o Luigi aqui, rapidinho, pela primeira vez na minha vida, eu peço licença, uns 2 anos, quase 3 anos de programa, que nós somos garotos de programa também, né? Mas eu vou corrigir o Luigi. Que é o seguinte, não é porque a água o rio tá calmo que não tem crocodilo. Então o cara chega na zona e fala, pô, o lugar tá maneiro, não tem sofrimento. Não, eu sei Mas, disso, sem dúvida. eu sei. Mas atrás pega da Pink vida dessas Panther. meninas... Pega o documentário sobre Pink um Panther mundo... na internet pra você ver só. Pink Panther é um puteiro no meio da cidade. Não, tô dizendo assim, isso aí às vezes vem com violência, a menina às vezes é levada, ela parece, tem que estar alegre, mas às vezes a gente não sabe como dá o psicológico dela, tem tráfico humano. Essa parada envolve, entendeu? Não. Se você for numa casa de saliências de tolerância na Espanha, por exemplo, você vai achar que é tranquila. Pô, tá tudo bem. Só que ali dentro você sabe que a quantidade hoje de tráfico humano é gigante. Hoje. Fizeram aqui na Europa uma das maiores operações de tráfico humano e pedofilia. Em mais de não sei quantos países, inclusive Portugal. Prenderam 2 Tuga aqui envolvidos. Começou na Alemanha a operação de tráfico humano e pedofilia. Então, eu acho que tem um erro inicial aí, que é justamente a nossa herança freudiana. Só defender um pouco a puta. Não, eu fiquei, quando eu li, eu fiquei também, Não, a menina eu defendo. Porque... Eu sei que eu tô caráter de exploração, tudo isso é terrível, cara, mas enfim. Não, a questão, mas deixa eu só falar o que eu ia falar desde sempre. A gente tem um problema que é a nossa cultura freudiana, que diz que os desejos eles são como uma panela de pressão e quando você não os satisfaz, você vai explodir por um... Não é assim, porque... Mais ou menos. Eu digo, o Freud não dizia exatamente isso. Mas é a cultura. Eu tô falando a cultura que a gente vive hoje, é isso aí. Na verdade, isso é muito mais Reichiano do que freudiano. Mas o Reich é que dizia que você ia ter câncer se não fizesse todos os teus desejos. Pro Freud, você podia escrever um livro que você sublimava. Exatamente. Mas assim, você pegar esse desejo, por exemplo, é que nem os caras que falam que o cara é pedófilo, então pega uma boneca lá de pedofilia e aí ele vai se satisfazer. Não uma vai. Menina, uma ele mulher vai adulta querer... que parece uma menina. Uma mulher adulta que parece uma menina. Eu não quis falar tão diretamente, mas tudo bem. Porque aqui eu dou indireta. Vocês não, mas eu dou. Mas então, o que acontece? O cara, assim como acontece na pornografia, o cara começa vendo lá um homem com uma mulher, de repente um homem com 2 mulheres, um homem com 3 mulheres e um cavalo, um homem com 4 mulheres, um homem com uma mulher com pinto, que é homem na verdade, vestido de mulher. Mulheres. Aí começa a virar aquela zona. A mesma coisa, o cara começa com a boneca, aí de repente um dia ele fala assim, porra, só hoje eu vou, porque não tá me satisfazendo mais essa bonequinha aqui. Eu vou com uma prostituta com cara de criança, beleza. Aí, putz, só hoje eu vou com uma... Porque no fundo, o que ele quer, aí sim, ele busca uma realidade ali, ele quer a realidade, mesmo que a fantasia, ele quer a criança ali, o desejo dele é a posse da criança. Então assim, essa coisa de que deixa o cara extravasar o desejo, eu acho que já começa um pouco errado mesmo. Não, mas isso sim, eu também concordo. A ideia de uma sociedade organizada é uma ideia de controle dos impulsos, né? De você saber controlar os impulsos. E assim, você tem que fazer isso, não dá para ser uma estratégia, sabe? Tem que ser assim. Não, isso pode até acontecer meio que naturalmente é uma coisa colateral. Isso não resolve problema nenhum. A questão vai acontecer um outro problema. A sociedade organizada, ela trabalha isso, mas infelizmente o mundo, a gente sabe disso, alguns impulsos escapam. Se houver, de repente, algumas possibilidades para que esse impulso seja canalizado, ok, eu não vejo problema, eu não estou defendendo, não estou dizendo que é uma maravilha, que é a solução, eu estou dizendo que assim, às vezes isso pode ajudar a diminuir. Porque o cara, filho da que quiser fazer, ele vai fazer, independente de ter 10 puteiros na cidade e as famílias estruturadas. Esse é o grande lance. E assim, se o cara, por exemplo, é punido, se ele fizer uma cagada, tem várias coisas. Tem vários pontos. O cara não vai fazer. Mesmo que ele for o
ele vai falar, pô, vou pensar 3 vezes antes de... Tanto que nos Estados Unidos a prostituição é crime, mas ela não deixa de existir, né? Eles fazem claro. tudo de uma maneira... Eu acho que esse seria o melhor jeito. Eu gosto da lei americana nesse sentido. Não, e aquela coisa, você não tá... A gente fica olhando muito pro problema material e a realidade material é uma consequência de um movimento espiritual anterior. Então, você não pode desprezar as almas dessas mulheres e desses caras, entendeu? Isso não é uma solução admissível, ponto. Né? Estão fazendo isso? Tá, estão fazendo. Não preciso ter nada a ver com isso, entendeu? Esse é o negócio. bom, então, certo. Esgotamos mais um assunto? Vocês têm mais alguma coisa? Eu tô Arthur satisfeito, já gozei. tá no quase Xvideos queria- ali, pelo jeito. Já tá em outro... Já atingimos já o tá- clima. Já, agora é hora de procurando acender um cigarrinho. Os já. últimos vídeos da Beisola. Não, mas e por fim, só para finalizar, que eu acho que é uma coisa que é um elefante na sala, que é o seguinte, o funk. Tá me chamando de gordo? Não, gordo, agora eu chamei. O funk, a cultura de massa em si, né, atualmente, ela é uma cultura pornográfica, né? Então, assim, Funk é mais... as músicas, não só o funk. Absolutamente. Se você vê o pop americano, Sim. você vai a Nicki Minaj. A publicidade, exato. é tudo pornográfico. É tudo pornográfico no sentido de que nada é oculto, nada é simbolizado, é tudo claro, é tudo... Tudo explícito. Explícito. A palavra boa é Sim. explícito. É tudo explícito e muito baixo, né? Então, acabou que se normalizou mesmo. A pornografia é um modo de vida, né? E tirou o prazer. Exato. Enquanto não se olha, pode fazer a racionalização que for, tentar achar a solução temporária que for, enquanto não for na raiz do problema, velho, não resolve. Não resolve. Você tem campos para tratar disso. O primeiro, eu acho que é a questão do símbolo, que a gente falou no outro programa. É o reencantamento. Voltar a chamar as coisas pelo o nome. corpo humano, ele tem que ser reencantado. Ele perdeu, ele deixou de ser encantado no sentido de que aquilo assim é algo que te chama para o desejo, mas o desejo ordenado, não o desejo absolutamente transparente, entendeu? Então você tem que ter uma ressignificação. Eu não gosto dessa palavra, detesto ressignificação. Não, mas na verdade não é uma ressignificação, uma volta à significação original. Mas não uma volta a um passado, assim, uma forma nova, uma forma criativa de que a gente precisa trabalhar, porque não dá para você retornar ao passado. Né? Mas enfim, mas teria que... E aí eu acho que tem toda essa parte da questão religiosa. A gente tem voltar a preencher de avivamento sentido, novo. até porque o pessoal fala, em cada época o corpo bonito era um Y ou Z. Sabe por que isso acontecia? Porque o corpo em si não é o principal, o símbolo daquilo, o quanto aquilo é preenchido de significado. E a própria, e tem coisas que voltam mesmo, porque tem coisas da quais não tem como fugir. Tem certos símbolos que são universais em qualquer cultura e que foram abandonados. Sim, foram então, abandonados não, destruídos propositalmente, muitas vezes. Mas o ponto todo também não tomar cuidado, colocados. porque essa questão que a gente passou por cima meio rápido, ela é sobre a pornografia religiosa, ela é tão grave e tão perigosa quanto a pornografia estrito sensu. Que é o seguinte, o sujeito é lá conservador, cristão, não sei o quê, tem uma família com 800 filhos, e a vida dele é expor os filhos e expor o estilo de vida dele na internet. Pra quê? Pra criar um desejo no sujeito, pra que o sujeito deseje aquilo e adote artificialmente um estilo de vida que não tem nada a ver com ele. Com a realidade dele. Com a realidade dele, com vestimenta e não sei o quê, enfim, um modo de vida que, assim, de cristão, não tem em essência não tem nada de cristão. Não. Ele pode ser um modo de vida de um cristão, mas não é o modo de vida cristão. Em essência. Exato. Até Por excelência. Exato. Até porque A vida intelectual entra nisso também. Exato. Tem a pornografia intelectual. A pornografia então... Ele tem É o mundo das aparências. a estante cheia de livros atrás. Seja como eu. Então, assim, isso uma... A gente já teve cenário de livro atrás, Sim. não tem não. Não, mas é aquela coisa que... Mas a gente lê alguns. Vocês, né? A gente não. Eu sou contra. Não, mas era menino engraçado falar. porque tinha uns livros, tinha uns quadrinhos atrás, tinha Era uma miscelânea. um livro artístico do Destiny. Aí quando veio, uma vez o Princeso veio gravar aqui, Com Destiny atrás. com o Destiny atrás, ele bota a Constituição. Mano. Enfim.
termina Então, essa- tem essa coisa que gera, novamente, é uma coisa que alimenta as concupiscências, que o sujeito fica lá toda hora querendo ver o story do sujeito, Sim, sim. do católicozão. Ele gostei fica ali desse. toda hora querendo ver aquele negócio. E o pior é que a forma de agir da pessoa também é dissimulada, né? Tem uma aspereza, uma dureza artificial, uma coisa que, assim, normalmente destrói a imaginação do sujeito que acompanha. E do mesmo jeito que o cara, quando ele fica vendo pornografia, ele fica doente sexualmente, né? Que Aí ele ele fica- sexualiza tudo. Esse cara, ele fica, assim, espiritualmente muito danificado também. Porque ele acaba tentando imitar uma coisa que não existe. Tá? Então tem que tomar cuidado. Sim. E não que às vezes a intenção de algumas dessas. Porque a gente fala dessas coisas meio indiretamente, e tem 30 mil pessoas, né, no Instagram, por exemplo, Não, e tem 30 com mil 10 desse filhos. jeito E 30 mil que não são. entre esses não são, exatamente. Aí o cara às vezes fala, pô, tá falando de mim. Não é nem essa questão, a questão é a objetificação da vida. Isso. Em geral, não é só do sexo, é da vida em geral. E a gente chega nisso. Pornografização da vida. As coisas têm nome, mas não tem substância. As coisas têm imagem, mas o que tá lá é só um quadro. Aí atrás, como você diz, atrás da cortina tem lá pino de cocaína. Tem não sei o quê. Essa é a direita Então, assim, cenográfica. Então assim, a gente precisa aprender a, primeiro, olhar o outro com algum discernimento e falar, pô, legal, a vida dele parece boa, mas eu sei que, né, todo mundo tem uma vida... O cara, se ele tem, por exemplo, 5 empresas que consegue ter 20 filhos, beleza. Um cara lá que não consegue nem chegar em casa cedo para jantar com a esposa Pra direito. fazer o filho. Exato, é aí que eu ia chegar. O cara não consegue nem fazer o filho direito. E aí você vai apontar o dedo, você está sendo um mau cristão, entendeu? Tem que lembrar isso, uma coisa isso. que é o seguinte, a Sagrada Família era três caras. não era rica, não era... Então exato. assim, vai com calma aí, não tem nada de errado no sujeito ter prosperidade e tal Sim, também, mas... nem assim, ter 10 filhos, eu acho exato. legal até. Mas é Eu aquela teria, coisa, isso não é todo mundo que vai fazer, e paciência, não é... A vida não é o que você tá vendo no Instagram, saca? Exato, e é isso, é o Nem outro. no OnlyFans. Saber Exato. que existe o outro. Muito menos no OnlyFans. Acho que o OnlyFans tem mais realismo. O universo Mas eu não coach faz consumi você muito olhar pra para saber. si e se vangloriar, é o oposto, né? A gente tem que fazer os anti-coaches, né? Que começa a falar assim, não, você é uma bosta, olha pro outro que ele é muito mais legal que você, entendeu? Começa a se explorar nos outros, não em você, esqueça você, entendeu? O anti-coach, cara. Porque é isso, você tem que começar a retornar, a olhar para o outro, cara, olhar para o outro e entender a complexidade que é a vida humana. Você olha para você e vê a complexidade, a desgraça que é, desde que você, né, atinge um outro caridade, né, patamar. pra olhar pro outro também. Muita, mais do que para si, né? Tipo, acho assim, que É, compaixão. mesmo invertem para essas isso, né? pessoas, que Elas por são isso que eu gosto tacanhas sempre com os de... outros e extremamente caridosas com si mesmas. Exatamente. Né? Esse é acho que é um grande problema. Por isso que eu gosto de pontuar, que a gente fala, às vezes parece que tá apontando o dedo, mas não é, cara. Às vezes o cara tá achando lá que tá fazendo um bem pro catolicismo mundial, beleza. Sim, não, cara, sim. mas você, como espectador, você tem que ter essa noção. E a ideia não é acusar, é simplesmente mostrar que isso pode ser um problema. Né? Sim. Não estamos acusando. Vai lá, Fala, Arthur, Arthur. você tá querendo Arthur? falar. Arthur, você foi fazer algum... Só antes de Ele você ia falar. continuar. Você tava trabalhando em outra coisa aí durante esse programa, né? Não, peraí. Tava trabalhando, vagabundo, trabalhando. Então, o programa hoje tá Você difícil. foi fazer alguma missão secreta com pólvora? Porque você tá com o dedo da sua mão esquerda todo Então, eu sujo tava- de pólvora. Eu acho que você... Que missões da KGB você andou fazendo aí? Foi impressão minha Então, ou é a luz? Ou a impressão digital. Não, foi real. O que acontece é que eu tava aqui mexendo com a caneta, e a minha caneta eu gosto... Eu sou da época antiga, eu gosto de caneta que, tá vendo? Tem Tinteiro, a ponta... caneta Tinteiro. Tinteiro, Fontaine. E aí, de vez em quando, dá um probleminha na caneta tinteiro, evidentemente. Sim. E a tinta, ó, Sujei muita ela roupa. com vazou. isso E aí, ó, teve então- algum probleminha na... Porque na eu falei, tinta, meu, eu o tava cara tentando tá... consertar. Quando você tá falando aqui, eu falei, meu, os caras da KGB, que falam que a gente é da KGB, agora ferrou, porque vai virar um monte de Não, teoria. Fala aí agora. Você viu que eu tava botando veneno na caneta pra matar alguém. Exatamente. Então, é uma boa... Se a gente fosse da KGB, esses caras já tinham sido envenenados. Pois é. resolvido. Fala lá, Arthur, o que tinha você ia resolvido. falar, desculpa aí. Então, então é pior, né? O cara é tão
tão pouco importante que nem a KGB Nem quer a matar o KGB cara. quer né? matar o cara. Pior. Pra deixar jogar mais mal. Hein? Eu não ia falar eu ia botar só essa questão de que nada pior para a vida humana e para a compreensão da dificuldade que nós vemos do que essa questão de tentar padronizar e criar estereótipo e guias de comportamento que o cara tem que seguir, entendeu? Manualzinho de guia de comportamento, dada a complexidade da própria existência humana, porque a primeira coisa que a gente tem que ter é o que o Carlão sempre fala, misericórdia, para ouvir o cara, entendeu? É óbvio que dá conselhos sob a luz bíblica, dá conselhos sob a luz da religião, né, do cristianismo, mas conselhos, entendendo a complexidade das coisas, entendeu? Do que chegar pro cara e falar, não, você só vai ser um bom cristão se você tiver 17 filhos. Pô, o cara fala, cara, e aí? Eu não consigo, velho. E isso é até bíblico. Tem alguns caras na Bíblia lá que não conseguiam. Só que já era um. E aí você afasta entendeu? o cara, Então, né? O cara fala, bom, se eu não consigo isso, o cristianismo não é pra mim. Não é pra mim. É. Você acaba tirando o cara de lá. Ah, mas a maioria hoje desses fiscais da fé afastam muito mais do que atrai, Sim, né? eu não tenho dúvida. Porque o cara fica fiscalizando, dando comportamento, lição de moral, explicando que roupa o cara tem que usar, qual é o tamanho do tênis que ele usa, qual é a cor do tamanho do tênis que ele Que usa. filme ele pode ver, que isso, que entendeu? livro ele pode E- ler. O cara não pode nem ver um Garganta Profunda em Em paz. paz. Dali a pouco o Falando cara em pornografia. tá escrevendo Não, se mais ele quer controlar. Se os caras querem controlar quem você vai entrevistar, imagina o que você lê, velho. Exatamente. Já os caras escrevem mais um livro da Aliança com 300 e tantas leis aí de novo e a gente tá fudido. E para apontar dedo, eu prefiro um moralista de verdade como o Nelson Rodrigues, Moralista, Exato, que ele dizia, falando em pornografia, que nenhuma mulher decente pode comer banana em público. E que dentista Deveria. era tudo, ele falava dos dentistas. Não, falava de dentista, era tudo tarado. Toda nudez será castigada. Toda vez. Muito bem. É isso aí. Esgotamos o assunto? Esgotamos o assunto. Estamos esgotados, ao menos. Esgotamos. Muito bem, esgotamos. Muito bem. Para de Fomos gravar longe aqui. hoje. Muito bem. Então, O homem ele muito- tá, sabe- Fala. 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 Não, eu vou dar um tchau pra galera. Muito bem, então muito obrigado por nos acompanhar aqui. Agradeço também a todos vocês que estão aqui com a gente. Não deixem de dar like, de compartilhar, de assistir os nossos programas Geoeconomia, Trocando as Bolas, Cine Quinto, Não Dei, vários programas que estão por aí, Distopia. Assistam ao nosso canal, tem paródia. E agora, recentemente fiz uma paródia Consignado. Temos o Joel, que vai voltar. Notícias de Quinta tá para voltar. Fiquem ligados aqui no Estúdio Quinto Elemento, que a gente tem muitas novidades ainda esse ano. Exato. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Beijo do gordo. Quinto Elemento. Dei uma soluçada.